Olá, meninas e meninos. Hoje é mitologia grega e hoje a aula é bem curtinha. Eu vou falar sobre os centauros. O meu assunto hoje é os centauros. Vocês já ouviram falar muito do centauro Quiron, tá? Bom, mas vou começar porque há uma leva de centauros bons e outra leva de centauros maus. Eu vou dizer a origem deles, o que eles faziam, etc, etc. Bom, cada grupo, então, teve uma origem. Eu vou contar cada uma. Primeiro, vou começar pelos centauros bons. Vocês sabem que centauros são seres metade homens e metade cavalos, né? Bom, os centauros bons representavam a força aliada, a bondade, ao serviço dos bons combates. E o mais famoso centauro que pertencia a esse grupo, vocês sabem, era Quiron, grande amigo de Hércules, tá? Como já falei, os centauros eram criaturas com corpo metade humano e metade cavalo, tanto os bons como os maus. E como disse, vou falar sobre os bons, que a origem deles. A origem é o seguinte, dos centauros bons. Conta-se que Cronos, marido de Reia, começou a ter um romance fora do casamento com Filira, uma ninfa. Lembram de Cronos? Era um deus primordial, aquele que engoliu os filhos porque não queria que um filho tivesse mais poder que ele. Aí o Zeus, né, fez com que ele vomitasse os irmãos que estavam na barriga dele. Bom, essa história vocês conhecem já há muito tempo. Bom, então o Cronos começou a ter um caso fora do casamento. Para que a esposa Reia não descobrisse, ele ia transformado em cavalo nos encontros amorosos. E dessa união nasceu o centauro Quiron. Mas foi logo abandonado tanto pela mãe Filira como pelo pai Cronos. Filira ficou tão horrorizada ao ver o filho que queria desaparecer. Implorou aos deuses, né, que não queria mais viver, não queria mais ser uma ninfa, que a transformasse em qualquer coisa, mas não queria mais viver como uma ninfa. Então, Zeus aceitou, né, o seu pedido e transformou-a na árvore da tília. Essa árvore que é típica dos climas temperados, né? Aqui no Brasil não tem, tília que eu conheça não tem. Bom, então ela foi transformada na árvore da tília e o coitado do centauro Quiron ficou abandonado. Mas Apolo resolveu criá-lo, criou como um filho adotivo, passando a ser um pai, lhe ensinando todos os seus conhecimentos. Vocês sabem que Apolo tinha muito conhecimento na arte, na música, na poesia. Bom, o que ele adquiriu de Apolo durante o seu crescimento? Conhecimentos da arte, como eu falei, música, poesia, ética, filosofia, profecias, terapias curativas, ciência. Quiron, então, foi adquirindo toda essa sabedoria e quando ficou adulto, virou um professor reverenciado e tutor de vários pupilos e futuros heróis, como Teseu, Hércules, Enéas, Ajax, Aristeu, etc, etc. Ele era conhecido pelo seu conhecimento, pela sua cultura. Então, os pais, né, de certos dos seus filhos, que queriam que os seus filhos evoluíssem, né, culturalmente, então eles passaram a ser pupilos desse centauro Quiron. Quiron também era um excelente no uso da medicina de ervas e plantas e astrologia, e também tinha o poder da cura através das mãos, dando origem a várias palavras no nosso vocabulário. Eu vou dizer algumas. Olha só. Ele era Quiron. O nome dele deu origem a quiromancia, que é a leitura das mãos. Quiroprático. O que é um quiroprático? É um massagista. Quirografia, a interpretação da escrita. E olha, o mais interessante de todos, quirurgia. É um médico que trabalha com as mãos. Então, quirurgia vai dar origem à cirurgia. Interessante, né? Bom, mas no final, né, ele foi homenageado, Quiron foi homenageado por Zeus e foi colocado no céu com uma constelação de Sagitário,
cuja representação é um centauro, meio humano e meio cavalo, tá? Então, quem é de Sagitário já sabe que a sua representação do seu signo é o centauro Quiron, tá? Agora eu vou falar dos centauros maus, tá? Esse grupo era originário de Ixion e Nefele, que simbolizavam a força bruta, insensata, cega, alimentando-se até de carne crua. E é considerado, então, o Ixion, o ancestral de todos os centauros maus. Conta-se que esses centauros, certa vez, foram convidados para uma festa de casamento, tá? De Périclo e da belíssima Hipodâmia, lá na Tessália, onde moravam. Mas, durante a festa de casamento, o centauro Eurition se embriagou. Não só ele, mas todos os seus companheiros. E ele, começou com ele, tomado pela luxúria, tentou violar a noiva. Em seguida, os demais também que estavam bêbados, tentaram fazer o mesmo, dando início a um conflito enorme entre os centauros, onde foram muitos massacrados, muitos naquela festa. Nessa luta, sabe quem estava lá presente no casamento? Teseu. Lembram de Teseu? Aquele que matou o Minotauro, né? Que com o filho de Ariadne, né? Que depois casou com a Medeia, tinha o filho Hipólito. Essa história vocês conhecem bem. Bom, esse Teseu, então, ajudou muito, muito nessa luta, né, nesse casamento. E posso considerar que Teseu foi o principal causador da derrota dos centauros naquela festa. E aqueles que sobreviveram, que fugiram, que viram que não tinham chance, né, foram expulsos da Tessália, indo se refugiar em Épiro, onde mais tarde Hércules exterminou quase todos, não todos, mas quase todos, tá? Então vocês viram que tinha duas levas, os centauros bons e os centauros ruins, tá? E a origem foi Ixion e Nefele, tá? A origem é o seguinte: Ixion se apaixonou pela Hera. Isso foi a origem dos maus. Ele se apaixonou pela Hera, que era a mulher dos Zeus, e queria de qualquer maneira uma relação com ela. Então, o que fez o Zeus? Transformou a Hera, transformou uma nuvem com a cara da Hera. Então ele teve essa relação com essa nuvem, achando que era a Hera, mas não era, era uma nuvem. Por isso que Nefele, em grego, é nuvem. Então a origem dos centauros maus era Ixion e Nefele. E vou ficar por aqui. Beijos!